Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal do Apoiar Saúde no YouTube. O Apoiar Saúde é um projeto de suporte a profissionais da linha de frente da Covid-19. Esse projeto ele só existe graças a uma equipe de voluntários que são membros ou são egressos de universidades como a Universidade Salgado de Oliveira, em Niterói, e da Universidade Católica de Petrópolis. Para conhecer nosso projeto e essa equipe de voluntários que torna esse projeto possível, acesse o nosso site do apoiarsaude.com. Eu sou Elisa Ribeiro. Hoje nós vamos conversar sobre sofrimento psíquico no trabalho, na linha de frente da Covid-19. Esse é um evento promovido pelo Apoiar, em parceria com o Lab Relações, coordenado pela professora Adriana Benevides, da Universo e da UERJ, e em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. É um evento preparatório para o Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Estão todos convidados, pois lá nós teremos muitas discussões sobre a saúde do trabalhador em contexto de saúde. Eu gostaria de começar agradecendo muito as nossas convidadas, Renata Bastos e Alessandra Vieira. A Renata, as duas são enfermeiras. Renata é formada pela UFJF, é mestre em enfermagem. Ela participa de um grupo de pesquisa em administração e enfermagem. Atualmente, ela atua em Belo Horizonte, numa UPA e no Hospital Odilon Berrerens. Como é que fala, Renata? Berrerens, isso mesmo. No setor de neurologia. Nossa outra convidada é a Alessandra Magalhães Vieira, também enfermeira. Ela é formada pela Unirio, tem pós-graduação em saúde pública pela Fiocruz, é sanitarista. Atualmente, ela é chefe da oncologia clínica no INCA, né? Gere mais de 40 profissionais de enfermagem do setor administrativo. E durante a pandemia, o setor dela, ela precisou transformar rapidamente um setor numa unidade de Covid-19. Então, eu quero agradecer muito a vocês pela disponibilidade de estarem aqui conversando com a gente no nosso canal do Apoiar Saúde. Então, eu queria que vocês começassem se apresentando, né? Eu fiz essa apresentação mais superficial, mas eu queria que vocês contassem um pouco quem são para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, acho que a Elisa já falou bem sobre mim. Sou enfermeira por amor, por vocação, por desejo. Já atuei em outras diversas instituições em Belo Horizonte, na área de CTI, na área de pronto atendimento, clínicas cirúrgicas, SAMU. Optei mesmo por continuar no pronto atendimento, pela minha paixão por unidade de urgência. Trabalhei na gestão também por um ano, tenho experiência na gestão. Trabalho também com segurança, qualidade e segurança no cuidado ao paciente. E hoje estou na linha de frente do Covid-19. Alessandra, quer falar um pouquinho sobre você? Vamos sim. Elisa também me apresentou bem, então, sou enfermeira, formada pela Unirio, sou pós-graduada também pela Fiocruz, em saúde pública, e pela Gama Filho, em oncologia. Acho que a vida me levou para a oncologia desde o começo, são 16 anos aí dentro da oncologia, desde uma série de coisas, central de quimioterapia, transplante de medula óssea, fui militar, enfim. Hoje eu estou no INCA, no INCA, no setor de oncologia clínica, e a oncologia clínica hoje eu sou rotina, né? Sou a chefia imediata da unidade, né? Do quinto andar, do setor de mama, né? Porque o INCA tem várias unidades, a minha unidade 3, da unidade da mama. Então, e a gente teve que realmente fazer toda essa transformação aí. Acabou que a gente teve que entrar na linha de frente, a gente estava na linha de frente, porque mesmo sendo um hospital oncológico, a gente não esperava, mas estamos aí na briga. É isso. Bom, um dos motivos que a gente entende que, por mais que a gente estude, né, o contexto, que a gente entenda o contexto de trabalho, a gente precisa abrir espaço de escuta para que vocês que estão lá no front
possam relatar e informar sobre o que tem acontecido, né, o que mudou nesse cenário, como é que está sendo, né, esse contexto cotidiano de trabalho desde o início da pandemia até aqui. Então, eu queria pedir que Renata e Alessandra começassem contando um pouco esse cenário, descrevendo esse cotidiano que vocês viveram nesses últimos meses. O que aconteceu, Elisa? Eu acho que o principal, o primeiro que a gente teve foi a chegada do Covid no Brasil, né? A gente acreditava que não ia chegar, a gente estava passando por um carnaval maravilhoso, vendo tudo acontecer na Itália, na Espanha, e o Brasil, a gente ainda estava acreditando que nós não seríamos vítimas. E aí, aí chegou com tudo, e nós olhamos para frente e falamos, estamos despreparados, né? Como nós vamos enfrentar isso? Então, acho que para o profissional da saúde, o primeiro baque foi olhar para frente e pensar, como vamos enfrentar? Como vamos começar? Porque a gente estava enfrentando um desconhecido, algo que ninguém conhecia, algo que estava chegando primeiro. Então, o primeiro que nós tivemos que mudar foi reconfigurar os nossos processos de trabalho. Nós tivemos que pegar uma rotina, uma vivência e reconfigurá-la. Mas reconfigurá-la a partir de quê? A partir de algo que nós estudamos na faculdade, a partir de um protocolo já existente? Não. Reconfigurá-la a partir de auxílios de um, auxílio de outro, discutindo com uma unidade, vendo o que a unidade estava fazendo, procurando uma nota técnica. Então, nesse primeiro momento, a gente teve o baque do desconhecido, o baque de que nós tínhamos férias programadas, nós tivemos que cancelar nossas férias, nós vimos colegas que estavam de grupos de riscos tendo que ser afastados. Então, nós tivemos um baque de reestruturar uma instituição. Reestruturar uma instituição tendo que designar, igual a Alessandra teve que designar, um setor só para poder atender o Covid, fazer um processo de trabalho onde que o profissional ele teve que se paramentar, ele teve que aprender a se paramentar novamente, ele teve que ser treinado novamente. O profissional muitas vezes já estava em processo de aposentadoria e aí entrou naquela dualidade entre vou me aposentar, vou permanecer, estou sendo afastado. Então, nós tivemos que criar fluxos específicos para atender o paciente suspeita de Covid. Então, a instituição ela passou por uma reformulação que muitas vezes é cruel com o próprio profissional, é cruel com a instituição, porque nós começamos de um zero, né? Como se nós estivéssemos recriando uma instituição novamente. E isso é muito complexo no contexto que foi criado, né? De começar tudo novamente. Eu acho que... Desculpa. Não, pode falar, Alessandra. Não, eu acho que é realmente isso, assim, a gente estava lidando com um desconhecido, e quando a gente, eu acho que isso é o pior, não foi nada que a gente aprendeu, não foi nada que a gente sabia, que a gente tinha domínio, a gente tinha que, cada hora vinha uma notícia diferente, né, uma descoberta ou alguma outra coisa, então, assim, cada hora a gente, era um dia de cada vez, era um dia para a gente estar aprendendo uma outra coisa, ou descobrindo uma outra coisa. Enfim, era muita novidade, era muita adaptação. Eu acho que isso realmente, a equipe de saúde, os profissionais de saúde impactaram muito com isso. Era o medo do desconhecido, de como é que a gente vai lidar com isso, era como a gente vai se proteger, era como a gente vai adaptar esse cenário todo, como a gente vai fazer para tudo isso, era o medo de como a gente vai lidar com isso e levar isso para casa, né? Porque a gente via as notícias e o número de profissionais no começo atingido era muito grande. Então, assim, eu acho que foi um misto de uma série de coisas, né? A gente tinha um cotidiano que a gente achava que não ia chegar, a gente tinha um cotidiano, um dia a dia normal, principalmente, assim, no nosso caso, que se tratava de um hospital oncológico, a gente achava que a oncologia, o Covid não vai chegar aqui, a gente não tem uma emergência de porta aberta. Então, assim, para a gente foi um impacto muito grande, porque o Covid chegou nas nossas pacientes imunodeprimidas, que passam por QT, que passam por uma série de coisas, ele começou a chegar, e não só chegar, como atingir principalmente os profissionais, né? E aí a gente viu essa necessidade, a gente precisava se adaptar, porque a demanda estava aumentando dessas pacientes, né? E a demanda dos profissionais doentes também aumentou. E aumentou de uma hora para outra, assim, né? Foi um boom entre abril e maio muito grande, né? Que a gente teve um adoecimento grande da equipe,
e você via o teu número de RH diminuindo e o Covid aumentando, e a gente como lidar com isso tudo, né? As preocupações, a questão dos EPIs, né? Como a gente vai nutrir todos esses EPIs. Então, teve toda uma preocupação muito grande. A gente não podia deixar desprovido o profissional que está na linha de frente dos EPIs. Então, a gente que não tinha essa cota, que não tinha toda essa demanda de EPIs, a gente tinha que correr atrás disso, a gente tinha que correr atrás de mudanças no setor, a gente teve que correr atrás de alterações de setor mesmo, que a gente estava lidando com vírus, né? Com algo de alta transmissão, e que estava passando de um para o outro e entre os próprios profissionais, enfim. Eu acho que foi um começo muito difícil. Não digo que está sendo fácil agora, pelo contrário, eu acho que continua sendo difícil, mas eu acho que o começo foi muito mais difícil, né? A gente aprender a lidar com tudo isso e aprender a se paramentar, foi o que a Renata falou, é aprender a se paramentar, é aprender a lidar, aprender como fazer, como tratar, né? E eu acho que realmente foi um cenário que teve que ser alterado para um outro cenário completamente diferente. A gente não está lidando mais com o específico, a urgência e emergência da Renata, nem com a oncologia que a gente lidava, e passa a ser um misto dessas coisas, a oncologia com Covid, a urgência com Covid, e eu acho que isso foi realmente bem complicado no começo, bem difícil. Quando a gente pensa em mudança de processo de trabalho, a gente já conhece que o processo de trabalho nos setores da área da saúde já são processos complicados, cansativos, exaustivos. O profissional ele já trabalha muitas vezes com o limite do seu cansaço, com o limite do seu estresse. E quando você traz algo novo, algo desconhecido, esse limite é exacerbado. Porque enquanto todo mundo podia ficar em casa se protegendo, o profissional da saúde, ele foi para a linha de frente, ele foi para o ataque, né? Ele era o guerreiro que estava se expondo para poder em prol das outras pessoas. Então, esse profissional da saúde, ele também teve mudanças, não no seu processo de trabalho, mas no seu processo de vida. Sim. Por quê? Porque dentro da sua instituição de trabalho, ele começou a ter que ter uma rotina de cuidado, além dos processos de desparamentação. Eu tive colegas de trabalho que mudaram suas residências para proteger seus familiares, colegas de trabalho que começaram a andar com roupas dentro do carro. Eu acho que muitos profissionais de saúde que estiverem assistindo a live vão se identificar com isso, né? De andar com uma peça de roupa dentro do carro para poder trocar e tomar banho na instituição, o medo que eles tiveram de estar se contaminando. Então, não foi um processo de mudança só do processo estrutural da instituição, foi um processo de mudança interno do profissional também. Processo de mudança da sua estrutura, do seu conhecimento, das suas atividades, que foi bem marcante, acho que vai repercutir bastante ao longo dos próximos anos. Acho que vai ser um legado de mudanças, talvez positivas, mas talvez muitas vezes negativas também, para o profissional da saúde. Sim, eu acho que, assim, realmente foi o que você falou, a gente passou a se preocupar muito, né? E, assim, tinha um misto também com relação aos profissionais, que era o profissional que precisava ser afastado porque era de risco, ou porque tinha, né, uma idade, ou porque era do grupo de risco, e queria estar ali, né? E tinha esse misto, eu quero estar ali para ajudar, tinha um sentimento de culpa desses profissionais também, autoculpa, né? Tipo, eu quero estar ali, eu não posso estar ali, eu quero ajudar e eu não consigo ajudar. Se sente de uma certa maneira um pouco frustrado, tinha muito isso também. Muitos profissionais queriam estar ali e não podiam estar ali, né? Porque ao mesmo tempo eles estavam botando ou alguém da família ou eles mesmos em risco. Tinha muito disso, tinha muito dos que não queriam estar ali, dos que precisavam estar ali, mas não queriam estar ali por medo do desconhecido, medo desse vírus, medo de levar isso para casa, ou por ter alguma deficiência e falar assim, eu tenho medo de pegar isso, porque a mídia também, né, de certa maneira, relatava muito o que estava acontecendo e isso trazia um medo muito grande, né? A gente só tinha números aumentando o número de óbitos, o número de pessoas contaminadas, e isso mexeu muito com todo mundo, né? Era o estresse psicológico de não se contaminar, era isso, de trazer roupa diferente, de não entrar em casa, de tomar um banho na unidade. A gente criou uma série de rotinas, inclusive de banho,
na unidade para a gente diminuir o número de contaminação. E hoje ainda você continua, a pandemia não acabou, né? Então você ainda vê o banho, você ainda vê as pessoas tomando banho, indo para casa com todos os seus cuidados, enfim, né? A gente parou de ter que usar, muitas vezes a gente diminuía acessórios, diminuía as coisas que a gente levava, como entrar em casa, né? Se proteger da família. Outra coisa também que eu acho que o profissional sentiu muito. No começo, a gente teve que se afastar mesmo de quem era risco para a gente. Família, por exemplo, ficar sem ver mãe, pai, que são idosos, enfim, ficar sem ver alguém que seja mais debilitado, ficaram restritos 5 meses, 6 meses, 4 meses, enfim, 4 meses sem ver alguém, entendeu? Eu acho que isso também é muito ruim, e principalmente quando ele adoecia. Esse profissional adoecia, ele tinha que ficar sozinho, né? Era o medo de levar isso para casa, era o medo de estar contaminando outra pessoa, e quando ele estava doente, ele estava sozinho. E a gente, de certa maneira, por ser profissional da área de saúde, a nossa cabeça funciona como, né? A gente vai piorar, a gente não está bem, como é que a gente vai fazer, né? A gente doente com oxímetro no dedo, né? E eu sei o que eu passei. Em casa, né, Alessandra? Assim, eu vi alguns exemplos de profissionais que pegavam as medicações, faziam os procedimentos em casa, levavam o aparelho para casa e cuidavam sozinho. Tudo. Sim. Muitos compraram oxímetro, acho que foi uma das maiores aquisições que a gente teve, foi o oxímetro, porque assim, acabava se medicando em casa, né? Indo para casa e se medicando em casa, e assim, com uma sede, uns doentes, mas com sede de voltar, né? E todo aquele misto, eu estou doente, eu estou contaminando, posso estar contaminando os outros, eu tenho que ficar isolado, mas eu queria estar lá porque a gente está passando por um furacão de coisas e eu quero voltar, né? E nem sempre voltavam 100%, não. Voltavam sem transmissão, mas voltavam ainda debilitados, porque o Covid debilita muito. Então, Vocês duas, é interessante, a partir de conversas que a gente teve antes, vocês estão em momentos distintos, né? Assim, total. Tá no Rio e pegou, assim, o início foi realmente o início, né? Março, abril foi realmente o pico maior desses processos de reorganização, e uma reorganização que não teve um momento para vocês pararem, pensarem para depois fazer, né? Era acontecendo e vocês fazendo. Ao mesmo tempo. Renata, em Minas, isso veio, né, mais tardiamente, né? Então, vocês estão em fases distintas, né? A Alessandra um pouco estabilizou e encerrou, né, a unidade lá específica. Sim. E Renata, parece que o pico ainda existe. Um pouquinho mais. Na verdade, o Rio deu para a gente um momento para a gente conseguir se preparar, né? A gente conseguiu visualizar o que eles estavam vivendo, então nós postergamos um pouco mais nosso tempo de isolamento e conseguimos, nesse momento, nos preparar um pouco mais. Mesmo que nós nos prepararmos um pouco mais, como o Covid é algo muito agressivo, nem sempre preparar muito mais é estar preparado. Mas a gente vivenciou essa questão da Alessandra, talvez de uma forma um pouco diferente, porque a gente conseguiu um pouco mais de preparo nesse momento. A Alessandra trouxe uma fala muito importante, que foi a questão que me remeteu muito às sensações que eu vivenciei, que foi a questão do oxímetro, né? De ter o oxímetro, dessa equipe estar com o oxímetro, porque quando a gente começou a pandemia, era muito tabu a gente poder falar dessa questão do adoecimento, né? Todos os profissionais, eles tinham um pouco de medo de expressar o medo. Então, nós tínhamos medo de expressar o medo, de estarmos com medo. Então, ninguém falava sobre a possibilidade de estar doente um dia. Todo mundo pensava na doença, mas não expressava. Por quê? Porque a mídia começou a visualizar os profissionais da saúde como super-heróis. Nós recebíamos palmas à noite, nós recebíamos elogios nas redes sociais. Então, foi embutido no profissional da saúde a questão do profissional da saúde como um super-herói. E como bons super-heróis que nós somos, nós vestimos uma capa e não expressávamos os nossos sentimentos. Então, como super-heróis, nós não poderíamos adoecer. Então, os profissionais da saúde não expressavam o que sentiam. E aí, certo dia, eu já pensando, não, estou adoecendo, será que estou adoecendo? Percebi que todos os profissionais da saúde estavam com medo, mas ninguém tinha coragem de falar do medo, que a Alessandra citou, o medo do adoecimento. E os colegas mesmo
você foi conversando com um, conversando com outro, quando o medo deixou de ser tabu, você percebia que um profissional olhava oximetria de pulso, né? Quando estava sozinho, que o outro profissional tinha comprado um termômetro novo para poder olhar a temperatura, que ele estava monitorizando a sua temperatura. Por quê? Porque isso era uma expressão de medo que ele não conseguia expor para a equipe, porque ele era um super-herói. E um super-herói não pode ficar doente, né? Se ele era o super-herói da sociedade e ele demonstrasse a fraqueza do medo da doença, quem ia estar pela sociedade se não era ele? Então, isso também foi um fator que eu acredito que gera um ponto negativo para o profissional da saúde hoje. Por quê? Porque ele embutiu tanto ele embutiu tanto para ele a sobrecarga de ter que ser sempre o forte, o super-herói, que ele não se sentiu direito de adoecer mentalmente. E não se sentindo direito de adoecer mentalmente, muitas vezes ele não procura ajuda. E por não procurar ajuda, ele pode estar se adoecendo cada vez mais, mas não procurando equipes como Apoiar a Saúde, equipes psicológicas, para poder se ajudar a enfrentar não só o Covid físico, mas o Covid mental que essa doença trouxe para a gente profissional. Porque nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos. Quando a pandemia explodiu, eu também tive um desejo imenso de poder ficar em casa, de poder me proteger, mas não por medo de adquirir, medo de passar para minha mãe, medo de passar para o meu irmão, que nós profissionais, nós também somos embutidos de medo. Mas a sociedade e a mídia criou tanto uma áurea de expectativa sobre os profissionais, que isso foi mesclado em nós, que eu acho que talvez futuramente vai trazer grandes efeitos negativos para essa equipe que está na linha de frente. Eu acho que já está trazendo, Renata. Então, assim, eu acho que já está trazendo, porque a equipe já está, né, de certa maneira, a gente está levando aí a pandemia desde março, né, e essa coisa da linha de frente, dessa questão de vestir a capa, né, e falar, não, eu não posso adoecer, e também não só para a sociedade, para a família também, né, a gente tem que estar, somos os durões, os que estão bem e que nada vai acontecer, e, enfim, temos que manter a postura, porque se a gente é o super-herói e a gente enfraquece, em quem eles vão confiar, né? Então tem muito isso, né? Como eu vou lidar? Você falou muito bem essa questão do super-herói. Nós fomos colocados como super-heróis, sendo que nós somos seres humanos como todos os outros, com medo, com restrições, com medo de ir para casa mesmo e levar isso. Era um dos meus maiores medos e via que grande parte dos profissionais que trabalhavam comigo, o medo era esse, de levar para casa, né? A questão de você estar... será que eu estou doente? Será que eu não estou? E ainda, o achar que não está doente, que era essa questão. Não, é só uma gripe. Não, é só uma gripe. Aconteceu comigo. Falei, não, é minha sinusite. É minha sinusite. Tudo bem. Não, tá tudo bem, vou continuar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Só que não, quando eu perdi o paladar, eu falei, não, não é só uma sinusite. E aí vem o medo. E aí vem o medo de tudo que você está vendo nas mídias e tudo mais. Vem esse medo à tona mesmo, né? E como lidar com isso tudo, né? Como agora está acontecendo comigo. E aí é quase que tomar banho com oxímetro no dedo e como é que vai evoluir? Porque a gente estava vendo como as pessoas estavam evoluindo, como os pacientes estavam evoluindo. Então, remetia muito também isso a gente. Será que eu vou evoluir assim também? Como é que vai ser? Entendeu? Então, assim, era o medo de adoecer e dos que adoeciam, era o medo de como eu vou evoluir, né? Eu tive muitos dos meus profissionais que adoeceram de primeira, que foi o que a Elisa falou. Nós estávamos em épocas diferentes. O Rio de Janeiro explodiu em abril e maio, e assim, eu tive quase que metade da minha equipe, né, contaminada. E aí, assim, era muito o medo, né? E como evoluir, como isso, né? Como tá lidando com tudo isso e principalmente em como eu vou evoluir, né? O medo do medo da doença, o medo de transmitir, o medo de e agora quando eu voltar, como vai ser? Será que eu não vou transmitir para os colegas de trabalho, né? Eu acho que teve muito um misto, né, de sentimentos e isso foi muito difícil. E eu acho que com essa questão de março, começou em março, eu acho que quem não adoeceu fisicamente do Covid
está sobrecarregado, e não só quem não adoeceu fisicamente, quem adoeceu também, mas, enfim, eu acho que todo mundo está levando uma carga muito grande de trabalho e está levando, né, toda essa pressão de lidar com o desconhecido, e, de certa maneira, o reconhecer que eu preciso de ajuda ainda é tabu, né? Ainda é tabu. É que nem a gente falar, eu estou fazendo psicólogo, o que aconteceu com você? Eu estou na psicóloga, o que aconteceu com você? Tem muito isso ainda, de enfrentar o apoio psicológico, o apoio, né, ou até mesmo o apoio de pedir ajuda, né, ainda é um tabu. Vão pensar que eu sou fraca, vão pensar que eu sou, enfim, que eu sou qualquer coisa, menos a fortaleza e o super-herói que eu deveria ser, né? Então, tinha muito tabu de procurar ajuda, né? De procurar o apoiar saúde para nem que seja repartir as suas angústias que você não pode levar para casa, né? As angústias que você não quer passar para sua família, você repartir e dividir isso com algum profissional, com algum apoio, ou com apoiar saúde, né? Com uma equipe dessa, né? E tinha muito isso também. Não, eu não posso, eu sou super-herói, como é que eu vou pedir ajuda? Né? Então, tinha essa questão. Silvia está aqui contando para a gente que tem gente assistindo de Salvador, gente da USP. Bacana! Que legal! Do INCA, a equipe do Apoia a Saúde também está assistindo, tem gente do Hospital Felício Roxo, lá em Minas Gerais. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Queria dizer que vocês podem enviar perguntas. A professora Silvia Amorim está aí dando apoio no YouTube, vai passar para a gente as perguntas. Essa sua fala, Alessandra, é muito interessante, e eu ouvi relatos de pessoas próximas dizendo meu sonho, uma médica que eu conheço dizendo, meu sonho é ter um exame positivo. Ela fazia algumas vezes e já disse, o sonho da pessoa da área de saúde é ter um resultado positivo. É ter o IgG. E outras pessoas dizendo, eu já fiz 5 vezes e não deu positivo, não é possível, eu tenho certeza que eu tive Covid. Né? Então, é uma relação bem ambígua, né? Assim, querendo ter ou tendo certeza, esse querer é tão grande que mesmo o exame negativo não acreditava que era negativo. É verdade. O que eu observava era uma dualidade do profissional, porque o profissional, ele queria desenvolver a doença, mas quando ele desenvolvia, ele muitas vezes se culpava. Por que eu desenvolvi? Se eu tomei todos os cuidados, porque ele não associava que ele podia adquirir o Covid fora do ambiente de trabalho. Então, alguns profissionais chegavam para mim e falavam assim, mas eu tomei todos os cuidados, por que eu peguei se culpando por ter pego? Né? Então, assim, ele queria pegar, mas ele se culpava, como se pegar fosse um erro dele. Sendo que não é dessa forma, né? A gente não pode encarar dessa forma. Então, ele queria pegar, ele vivia uma ambiguidade. Então, até quando ele deseja algo, ele se culpa de algo. E o bacana que a Alessandra está falando é que nesse momento, assim, de maior dificuldade, maior fraqueza, é que nós descobrimos as maiores fortalezas. Porque durante a pandemia, eu observei que nós tivemos um agregado dos profissionais muito grande. Nós desenvolvemos muito mais a empatia com o colega. Foi nesse momento de ver o colega na possibilidade da morte, da doença iminente, que nós nos abraçamos, né? Nós nos afastamos fisicamente, mas nós nos aproximamos através de mensagens e expressões de carinho. Quando um colega adoecia, era como se estivesse adoecendo mesmo um membro da sua família. E aí as reações de carinho, de empatia, as correntes de oração, as mensagens de hora em hora, quem vai mandar mensagem naquele momento, eu acho que isso foi muito importante. Então, a pandemia ela também trouxe um legado um pouco positivo, porque eu acho que as relações interpessoais, mesmo que físicas, pioraram, porque hoje a gente não pode tomar um café aglomerado, a gente não pode fazer mais uma confraternização depois do trabalho, mas a gente se manifesta, tem manifestações de carinho fora desse ambiente. Hoje a gente se olha, a gente sorri mais com os olhos do colega. A gente olha, né? A gente tem um relato dos profissionais olhando para o outro de uma forma diferente, olhando para o outro com mais carinho, principalmente quando aquele colega seu retorna do Covid, retorna para o ambiente de trabalho, ou aquele colega que está ali, ó, na raça, indo com você e fala com você, não, eu não posso me afastar, porque eu tenho que estar com a minha equipe. Então, isso trouxe uma empatia. As pessoas querem estar juntas pela consideração, pelo amor, e aí surgiram as relações de afeto
mais evidentes, que talvez antigamente as pessoas tenham um preconceito, né, em manifestar carinho, em manifestar amor. Agora isso está mais aflorado, talvez pelo isolamento, pelo medo da perda, e realmente, infelizmente, nós tivemos muitas perdas de profissionais da saúde. As pessoas se colocando no lugar do outro, elas se manifestaram mais. Hoje a gente não almoça todo mundo junto mais, a gente não se abraça, né? A gente tem o toque do cotovelo, mas a gente se manifesta mais amor por mensagens. Isso foi muito importante. Eu acho que essa relação interpessoal, ela vai ficar, ela melhorou. A gente se preocupa mais com o outro. Quando o outro está ausente, o outro faltou. Antigamente, o outro faltava, ele só faltou. Não importava porque ele faltou. Quem tem que saber o motivo dele ter faltado é a gestão. Hoje, você já se preocupa. Poxa, a Alessandra não veio trabalhar. Será que ela está com Covid? Esse é o primeiro pensamento de todo mundo. Vamos ligar para ela? E aí a pessoa liga, porque a gente já tem empatia pela Alessandra. Olha, a Alessandra hoje não está bem, é porque a mãe dela está com Covid. Vamos dar um alento para a Alessandra, vamos ajudar mais a Alessandra, vamos buscar um café para a Alessandra. Então, essas relações interpessoais, elas melhoraram bastante com o Covid. A gente tem essa percepção no ambiente de trabalho. Muito interessante vocês apontarem consequências positivas num cenário tão complicado, né? E aí, nesse sentido, eu queria ouvir de vocês o que vocês identificaram. Vocês estão comentando questões no relacionamento interpessoal da equipe, né? Melhora em relação ao vínculo, né? Eu queria que vocês comentassem mais um pouco, tanto nessa relação interpessoal, como nos processos de trabalho mesmo, assim, se essa reorganização implicou em alguma mudança, né, ou no estilo da gestão, ou em processos de trabalho que antes já estavam estabilizados, tradicionais, se houveram mudanças, que mudanças foram essas? Assim, eu posso falar assim que a gente teve mudanças bem significativas. A gente teve que se adaptar a uma realidade, né? Foi o que eu falei antes, a gente não vivia isso. A gente é um hospital oncológico, a gente estava esperando chegar as nossas pacientes oncológicas e achava que o Covid não ia chegar. Só que o Covid chegou nas pacientes oncológicas, nas pacientes imunodeprimidas que faziam QT e que podiam complicar a qualquer hora. A equipe foi adoecendo e a demanda de pacientes foi aumentando. Então, houve a necessidade, né? A emergência não podia mais comportar essas pacientes, porque, de certa maneira, a emergência não fica com o paciente internado, né? Então, tinha que ter um lugar para elas. E, no começo, a ideia era referenciá-las. Só que os outros INCAs, as outras unidades INCA, estavam recebendo também seus pacientes. Então, como referenciá-las, né? Como referenciar para outras unidades, se está todo mundo recebendo e todo mundo aumentando essa demanda. Referenciar para os hospitais de campanha, estava tudo muito cheio. A gente não conseguia uma transferência rápida. O paciente ficava na emergência 3 dias, 4 dias, quantos dias? Isso não podia mais. Então, houve uma necessidade. Em nenhum momento o nosso serviço parou. A oncologia foi deixada de lado. Ainda existiam cirurgias, ainda existia quimioterapia, existia o atendimento do paciente oncológico. Porém, a gente teve que reduzir. Reduzir o que a gente fazia, sim. Redução aconteceu, parar não, mas aconteceu a redução, até porque a gente lida com uma doença que não dá para a gente parar, né? O câncer não dá para a gente deixar ele quietinho ali e falar, olha, daqui a pouco a gente volta quando acabar a pandemia, né? Porque o câncer mata hoje, em um ano, milhões de pessoas. Então, como um mês para alguém que está com câncer é muito grande, é uma diferença muito grande. Você deixar de fazer uma quimioterapia, você deixar de fazer a sua cirurgia tão esperada, né? Então, a gente tinha um público, né? Não um público, mas uma demanda de pacientes que estavam ali em busca de se salvar por um câncer e brigando com uma outra realidade que era o Covid, né? Que atrasou, de certa maneira, algumas coisas, né? Não parou, mas que a gente teve que dar uma segurada, sim, né? E aí a gente teve que segurar e teve que diminuir e adaptar um setor da unidade, né, para comportar essas pacientes, porque a emergência não podia ser mais o local de entrada dessas pessoas. E como a gente não conseguia mais referenciar esses pacientes por causa da demanda do Rio de Janeiro toda, a gente teve que mudar o setor. Era um setor de oncologia clínica, de pacientes oncológicos,
e a gente teve que mudar ele completamente. A gente fechou a metade dele, né, no sentido de fechar para área suja, área limpa, fez um setor Covid mesmo para receber essas pacientes, a gente teve que adaptar portas, a gente teve que adaptar a vedação entre as comunicações das enfermarias, vedar, né, algumas entrelinhas das paredes, a gente teve que adotar uma série de coisas, a gente teve que botar uma porta no setor, a gente criou uma equipe diferenciada, a nossa equipe e mais alguns outros profissionais do setor cirúrgico, né? A gente contou com 6 profissionais também do cirúrgico. A nossa equipe da oncologia clínica, ela teve que se adequar, né? Então, com isso, o que a nossa direção, nossa divisão pensou? Vamos mudar essa carga de trabalho também, essa carga horária de trabalho. E aí a carga horária de trabalho também foi alterada. A gente mudou para uma carga horária de 24 por 120, sendo que como a gente, né, tem que complicar 40 horas, a gente tinha que fazer mais 3 dias de complementação. Então, assim, de certa maneira, a gente mudou uma escala, fazia com que aquele profissional ficasse 24 horas aí, e a gente criou um sistema de rodízio para a entrada da área do Covid. O andar se dividiu em área limpa e área suja. A área suja seria a área do Covid, né? A área onde os pacientes estavam. Nós criamos uma enfermaria para pacientes suspeitos, né? Porque chegavam os suspeitos e ainda com a demora da saída do PCR, a gente não podia botar esses suspeitos com já confirmados, né? Então, a gente tinha uma enfermaria de pacientes suspeitos, a gente tinha uma enfermaria de pacientes confirmados e tudo nessa área, né? Que era o setor Covid. Do lado de fora, a gente tinha uma área limpa, onde a gente conseguiu adaptar o dormitório, a copa. Então, assim, aquela equipe era para permanecer ali 24 horas. A gente criou um sistema de rodízio em que o profissional não podia ficar tanto tempo lá dentro da área do setor do Covid, exposto, né, de certa maneira, ao vírus. Então, a gente criou um rodízio de 4 horas, no máximo, para esse profissional ficar lá dentro. De 7 às 11, uma equipe ficava, trocava com a outra, que entrava às 9, que saía a 1 hora. Então, a gente teve um sistema de rodízio para diminuir a exposição também. E, com isso, esse profissional já saía direto, a gente criou um local para banho, ele saía direto, tomava banho, trocava de roupa o pijama, né? O pijama cirúrgico, botava todos os EPIs, né? Ia, ele mesmo comia ali, dormia ali. Então, assim, a gente criou um setor fechado mesmo, né? A gente transformou uma unidade de internação em quase que um CTI, uma unidade fechada, né? E isso tudo, assim, o nosso maqueiro era o maqueiro do setor, ele não podia ir para outros setores e circular em outros setores. Então, assim, o administrativo era o nosso administrativo que ficava ali também com a gente. Então, assim, a equipe só ia embora 24 horas depois de tomar o banho, depois de colocar a roupa dela, depois de ir embora. Então, assim, a gente alterou o hospital todo. A enfermaria virou uma enfermaria de descanso. Então, assim, o banho, tudo, a gente teve que adaptar tudo. Nossa sala de curativo virou a copa. Então, assim, a gente mudou tudo o cenário para poder estar recebendo e transformando isso. Então, processos de trabalho, a gente tentou diminuir, né, essa questão do tempo que ele permanecia exposto com essa escala, né? Uma escala de 24 horas, ele passava 5 dias, em média, sem vir ao hospital. Então, você diminui a exposição dele. E dentro dessas 24 horas, a gente conseguiu colocar o rodízio também. Isso tudo, com todas essas adaptações que a gente fez, adaptações no sentido de infraestrutura, de EPI, que a gente não podia deixar de faltar, né? Todos os EPIs, cada um tinha sua face shield, enfim, todas as questões de normas, quando entra, como sai, como desparamenta, os treinamentos, a gente tinha treinamento de toda a equipe, treinamento da equipe da limpeza, da equipe de suporte. O laboratório não entrava mais, a copa não entrava mais, a enfermagem abraçou todas essas funções, né? Porque a ideia era diminuir ao máximo o número desses profissionais expostos, né? Ficou muito de frente os médicos, os enfermeiros e os fisioterapeutas. Só entravam na área. Um acúmulo maior de funções concentradas em alguns Sem profissionais. dúvida. Para evitar Total. de pessoas A circulando. exposição do resto, exatamente, e a circulação, né? Então, a gente não tinha mais o laboratório entrando, não tinha mais a nutrição entrando, né? A gente fazia o papel, né, do nutricionista, o papel, né, a gente que colhia o sangue, a gente que fazia isso para diminuir essa circulação, porque eles iam para outros setores, né, e a gente estava ali.
Então, a gente teve que adaptar todo um processo de trabalho, Foram muito todas. tempo. Sim, mas deixamos legados bons. Eu queria que você comentasse dessas mudanças, o que permanece, e depois eu queria passar para a Renata falar um pouco também sobre essas mudanças nos processos que ela identificou. E depois, assim, tem 1000 perguntas interessantes aqui. Então, depois que a Renata falar sobre as mudanças nos processos de trabalho que ela identifica, a gente vai para as perguntas. Então, Alessandra, esses processos de trabalho, depois que a unidade foi dissolvida, né? O que permanece, qual a sua percepção, sua avaliação como gestora, né? A reação da equipe, comenta um pouco para a gente. Eu acho que assim, o que ficou, a gente conseguiu fazer com que a escala, né, de certa maneira, fosse adequada, né, do mesmo jeito. O 24 por 120 com 3 complementações foi mantido, né? A pessoa conseguia fazer uma escala mais espaçada, mesmo tendo que vir mais 3 plantões de 12, ou então mais um plantão de 24 horas, para fazer suas complementações, você estava menos tempo dentro do hospital. Isso a gente conseguiu manter e a gente viu que trouxe um ganho muito grande para os profissionais, que eu acho que deu uma diminuída no sentido de carga de trabalho, não em número, mas em dias que você tinha que estar no hospital, né? Eu acho que isso foi um ganho. A gente teve um ganho também da equipe, né? Da coesão da equipe. Eu tive que mesclar equipes que um da noite com um do dia, e eu transformei equipes diferentes, profissionais que nem se viam ou que não se falavam, às vezes, porque eram de outras noites, ou noite e o outro do dia, estava todo mundo mesclado. Então, assim, de uma certa maneira, eu tive ganhos de relacionamento interpessoal também, né? Equipes que se deram muito bem, equipes que começaram a trabalhar e que nunca tinham se visto, que começaram a trabalhar, isso foi muito bom, né? O empenho e aquela coisa do... O pior a gente acho que já passou, né? Apesar da gente estar tendo aí, né, um risco iminente aí de uma nova onda, mas com a dissolução do setor, a gente teve, né, esses ganhos, e eu acho que foram legados que a pandemia vai deixar para a gente, né? O relacionamento interpessoal, a maior... o se colocar no lugar do outro, que a Renata falou muito, né? A empatia, a carga de trabalho um pouco mais reduzida pelo espaçamento do tempo que você estava exposto no hospital. Então, eu acho que tudo isso foi um ganho muito grande, sem dúvida. Uhum. Ótimo. Renata, relata um pouco para a gente, nesse sentido que a Alessandra está comentando, dos processos de trabalho, das alterações, dos ganhos que ficaram. Então, Elisa, os processos de trabalho, a Alessandra já falou muito bem, e assim, não tem uma mudança muito grande de uma instituição para outra, porque o que a gente busca é sempre o mesmo, é isolar os pacientes suspeitos de Covid. Então, eu não vou entrar muito nos detalhes, porque senão eu vou acabar sendo repetitivo. Mas, de uma forma geral, nós buscamos sempre, como nós somos uma porta de entrada, então nós recebemos todos os pacientes a qualquer momento, nós buscamos receber esse paciente com segurança. Então, quando esse paciente chegava na UPA, no início da pandemia, ele não chegava de máscara, ele não tinha uma orientação de quais eram o distanciamento social, né? Então, nós oferecíamos a máscara, orientávamos a lavar a mão, separamos as cadeiras que poderiam ser sentadas. Esse paciente passava por uma classificação de risco antes de ser atendido, uma classificação separada. Os pacientes suspeitos de Covid, ele era atendido num lugar separado do paciente não suspeito, e quando ele era internado também num ambiente separado do paciente suspeito. Lembrando que na minha unidade, a gente atende tanto pediatria quanto adulto, tanto cirurgia geral quanto ortopedia. Então, nossa gama de atendimentos é muito grande. E o nosso perfil de pacientes também. Nós recebemos pacientes trazidos pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiro, pelo socioeducativo. Então, nós fomos fazendo pequenas adaptações ao longo da nossa jornada. Inicialmente, foi um baque muito grande, porque uma unidade de pronto atendimento não é um setor fechado que eu falo assim, hoje nós vamos trabalhar com 10 pacientes. Não, eu posso trabalhar com 10, eu posso trabalhar com 1000. Eu vou trabalhar com uma demanda que vai chegar. Então, nós tivemos que muito rapidamente, assim, com uma semana, trabalhar arduamente para poder adaptar a instituição a receber esses pacientes. Nós tivemos que aumentar nossos pontos de O2, nós tivemos que aumentar nossos equipamentos,
nós tivemos que ter fluxos internos, orientação da equipe, e aí orientar uma equipe muito grande, uma equipe só de técnicos e enfermeiros de 120 funcionários, fora os funcionários administrativos, funcionários da limpeza, funcionários da recepção, médicos. Então, foi um processo de orientação e um processo de reestruturação da entrada do profissional, do paciente até a saída. Um grande ganho nosso é que o nosso paciente, ele não permanece muito tempo na unidade. Ou ele está apto para receber alta, ou ele vai ser transferido, porque a nossa unidade, por ser uma unidade de pronto atendimento, ela é uma porta de entrada, ela é um gancho para um hospital de grande porte. Nós somos uma unidade que vai fazer uma interlocução entre uma unidade primária de atenção à saúde e um hospital de grande porte. Então, o paciente que precisa de internação, ele vai ser transferido, e o paciente que pode ir para domicílio, ele vai receber alta. E esse paciente que pode ir para domicílio, nós montamos um fluxo que ele já não entrava bem na unidade, ele já era atendido e já saía para uma porta acessória. Nós tivemos que adaptar os profissionais à questão de paramentação e desparamentação, como já foi falado, fluxo de liberação de equipamentos de proteção individual, porque nós tínhamos que paramentar todos os profissionais, mas de um uso adequado, racional, implementação de mais pias, de mais pontos de dispenser de álcool, fazer assim, uma questão de orientação dos profissionais da importância, reforçar, né, que nós já temos isso muito cultural, mas sempre reforçando da importância da lavagem das mãos. Então, esses processos, que muitas vezes são repetitivos e maçantes, tiveram que se tornar cada vez mais repetitivos e maçantes. Mas foi isso. Eu queria aproveitar que você está trazendo a questão do treinamento dos profissionais, de insistência em relação aos procedimentos de segurança, e vou inserir uma das perguntas que foram feitas. Fernando Pérez está perguntando, né? Muito se ouviu falar de falta de equipamento de segurança necessário, se vocês tiveram problema com poucos equipamentos de segurança, e se houve resistência dos membros da equipe em relação a essas mudanças de segurança, né? Tanto Miriam também está perguntando isso, Miriam Wenzel, como é que a equipe lidou com as mudanças de normativas, né? Ter informações se alterando a cada semana, né? Não sei se a cada dia, em relação aos protocolos, que vocês comentassem um pouco sobre isso. Então, uma pergunta houve falta de equipamento? E outra em relação à reação dos profissionais a essas mudanças constantes de protocolo e aumento, né, dos protocolos de segurança, exigência maior dos protocolos de segurança. Então, Fernando, bom dia. O que eu muito ouvi também sobre essa falta, mas essa falta eu não presenciei ela nas instituições que eu trabalho. O que nós observamos muito foi um controle maior, né, na liberação desse material, mesmo por medo futuro de faltar. Mas, em algum momento, nós não presenciamos essa falta. O que nós observamos foi assim, uma dispensação mais adequada, uma dispensação individualizada, até mesmo para garantir que todos os profissionais recebessem. Então, a dispensação ela começou a ser feita de uma forma mais racional, para fornecer para aquele profissional um equipamento adequado. Não ficava só liberação. O que foi muito importante é que, em algum momento da pandemia, nós começamos a precisar de materiais que não eram comuns. Por exemplo, o macacão e a face shield não eram materiais que eram de rotina. Nós não tínhamos esse material de rotina nas instituições. Então, esse material foi um material que demorou um pouco, tardou um pouquinho a chegar, né, nas instituições, até mesmo por processo de compra, licitações, que foi um material que rapidamente, né, foi consumido, mas que foi chegando na instituição, o profissional foi recebendo. Hoje em dia, a gente tem muito fácil acesso a esse material, nós buscamos, então, eu não vivenciei, graças a Deus, essa dificuldade de liberação de material. Mas eu já ouvi muitos relatos, sim, de colegas em outras instituições que tiveram dificuldade, que não estavam tendo EPIs adequados, mas acho que eu fui privilegiada, eu tive muita tranquilidade em relação aos materiais para poder trabalhar. Às vezes chegavam, igual a face shield, né, mas isso também é um material que a gente não tinha, não era um material comum como uma máscara N95 ou como uma máscara cirúrgica, era um material que foi confeccionado para esse momento. E em relação a... Você quer falar, Alessandra, como foi na sua instituição? Não, no INCA, a gente também não viu essa falta, né? A gente não viu essa falta de material, a gente teve exatamente o que a Renata falou. A gente teve uma demora para chegar, o que não era do nosso cotidiano,
né? Máscara, face shield, os capotes impermeáveis, enfim, foi isso. Mas tivemos que adotar medidas racionais mesmo, né? Não de limitar, mas de controlar a saída, né? Quantas máscaras você está dando para dar para todos os profissionais com a preocupação do futuro, que foi exatamente o que a Renata falou. O medo de faltar no futuro, a gente tinha que abastecer para o final de semana, não podia deixar de faltar EPI. Eu, como, né, gestão na questão do setor, eu tinha que deixar a minha equipe toda abastecida. Então, tinha que ter a troca das máscaras N95 dentro do prazo e tudo mais. Então, assim, teve uma questão racional de racionar, não racionar em segurar, mas em racionar em dispensar só, mas em faltar material, não. Não tivemos problemas com isso. Outra pergunta foi também sobre se tivemos resistência, né, dos profissionais, como é que eles se adequaram nesse começo. Eu acho que tinha muito essa questão do medo de faltar o EPI, de como a gente vai lidar com isso, vinha tudo muito inflamado, né? Não, mas está faltando EPI, eu não vou entrar se não tiver EPI, eu não vou entrar, eu não vou atender nenhum paciente se eu não estiver totalmente paramentado e seguro e tudo mais. Vi muito daquela inflamação no começo, mas que quando viu que tinha todo o aparato, toda a paramentação, todos os critérios para você estar atendendo de forma segura e uma equipe com rodízio, uma equipe que não estava completamente exposta, um fluxo, assim como o da Renata, que você tinha um fluxo de entrada, de triagem, desde a porta do hospital até a unidade de internação. Quando você via, de certa maneira, que tinha um fluxo, que tinha uma ordenação, eu acho que esses profissionais foram se acalmando, né? Foram vendo que estavam mais seguros, que podiam estar confiando nisso e podiam estar, né? Estavam aceitando isso melhor e estavam, né, incorporando, né, essa luta de forma mais segura, mais fácil, de diálogo. Eles estavam expondo a todo momento os medos e as inseguranças, a gente tem que mudar isso. E foi muito bom também, porque assim, a equipe contribuía, né, com as coisas que saíam, as notícias constantes, né, as mudanças constantes, e eram normativas, era cada dia um aviso diferente, cada dia um treinamento de alguma coisa a mais, e assim, a equipe aceitou porque sabia que era para o bem, né, sabia que a gente tinha que estar preparado para isso. Então, eu acho que a gente não teve problema com relação a isso, não. Isso foi muito bom e foi muito ganho também, porque, de certa maneira, você tem, né, que está aprendendo e está compartilhando, e, enfim, eu acho que foi ganho. O medo mesmo de faltar. Complementando a resposta da Alessandra sobre a Miriam, bom dia, Miriam. O que eu acho que acontece em relação, você perguntou como no início da pandemia no hospital de vocês, a aceitação da equipe quanto às mudanças constantes de normativos necessárias na evolução das informações, porém constantes. Miriam, eu acho que isso foi uma grande dificuldade que nós enfrentamos, tá? Porque como era tudo muito novo, o que era treinado numa semana, na outra semana já estava mudando. O protocolo que foi treinado ontem, daí uma semana já era novo. Aquele protocolo já estava desatualizado. Então, isso, sim, foi uma dificuldade muito grande, foi uma dificuldade muito grande de aceitação, até nós, mesmo para os nossos profissionais da ponta, porque exigiu, além de além de nós já estarmos com aquela constante pressão psicológica, existiu outra pressão, que era a pressão pelo estudo. O que você falava hoje, amanhã já estava desatualizado. Eu acho que ajudou muito, as mídias sociais ajudaram muito nesse momento de crescimento, mas também confundiram muito. Sim. E o que eu achei que trouxe também um pouco de dificuldade para os profissionais que trabalhavam em mais de um vínculo institucional é que, muitas vezes, uma instituição já estava um pouquinho aquém da outra. Uma instituição já estava trabalhando com o protocolo que surgiu hoje, as outras instituições estavam trabalhando com o protocolo que surgiu na semana passada. E aí estava gerando uma confusão, um atrito entre os profissionais. Então, esse momento inicial, acho que foi um momento de grande dificuldade para os profissionais, para poder se adaptar, mas acho que hoje já está mais consolidado e a gente já está enfrentando isso de uma forma melhor. Muito boa esse seu questionamento, essa análise de vocês em relação a aspectos que aumentaram a atenção na equipe é muito interessante. Renata, Alessandra, eu queria fazer uma transição agora para a gente falou muito dos processos de trabalho, falou da mudança de cenário,
foi muito interessante que vocês colocaram em relação às mudanças de protocolo e protocolos que permaneceram, né, mesmo não especificamente para o contexto da Covid-19. Tem algumas perguntas que foram colocadas por Hannah, por professora Adriana Benevides, por Amanda, colocando em relação ao sofrimento psíquico, né? Uma primeira pergunta, que eu acho que essa pergunta precisa de uma live só para discutir isso, mas é sobre se vocês perderam algum amigo na equipe, como foi lidar com esse luto imerso ao risco, né? Como é que, assim, o luto, a questão da morte é uma questão cotidiana, né, no trabalho de vocês, mas como é que ficou essa situação em relação a colegas, né? Como é que foi essa questão do luto para a equipe? Bom, eu não perdi nenhum membro direto da minha equipe, mas eu perdi 3 conhecidos e outros 4 que eu sabia de onde trabalhavam. E essa questão do luto me impactou bastante, me tirou várias noites de sono. Como eu já sou adepta à terapia, foi muito mais tranquilo para mim trabalhar isso. Mas perder um membro da equipe era como se eu estivesse perdendo um membro do meu corpo. Porque todas as vezes que eu perdi um membro da equipe, eu pensava, poxa, mas também poderia ter sido eu, esse momento, porque eu olhava e falava, também é novo como eu, também não teve comorbidades como eu. Por que não fui eu? Porque foi a pessoa. Então, perder um membro da equipe, muitas vezes, foi pior do que perder algum outro paciente. Não pela desvalorização do outro paciente, mas por se colocar no lugar desse profissional, por saber tudo que aquele profissional passou e por saber que aquele profissional levantou como você, foi trabalhar e estava com o mesmo medo e a mesma angústia. Então, perder um profissional da equipe foi muito doloroso. E todas as vezes que a gente tinha o relato de algum profissional que foi a óbito em alguma instituição próxima ou conhecida, você percebia um luto geral da equipe. Era como se baixasse uma aura negra na instituição naquele dia. Os comentários, eles pairavam no ar, e as pessoas, elas ficavam mesmo naquele dia mais indispostas. Era uma percepção individual de como a alegria naquele dia ela se ia. Porque eu acho que a empatia de todo mundo pensar que poderia ser aquela pessoa era nítida. Eu também não perdi, a gente, pelo menos ali, diretamente da minha equipe, a gente não perdeu nenhum profissional, mas a gente teve familiares de profissionais nossos internados no CTI grave, entubados. Isso mexeu muito com a equipe, né? E mexeu com o medo que eu falei no começo, né? Com o medo de você e um pouco de culpa. Eu, pelo menos, me remeti à culpa. Como eu, profissional da área de saúde, estou levando, de repente, o vírus para casa e estou levando alguém, né, de familiar ou conhecido, ou alguém que esteve comigo e agora está no CTI, está com risco iminente de morte. Então, assim, eu acho que isso trouxe também uma autoculpa, né? Uma coisa de se culpar muito. Isso mexeu muito com o psicológico, com certeza. A gente teve profissionais, né, que tiveram familiares internados, familiares que evoluíram, né, mal com a doença, e isso também, né, mexeu com toda a equipe. Teve a questão da questão da empatia, de todo mundo estar em oração e em se apegar, mas eu acho que nesse sentido mexe muito, aumenta o medo, aumenta a tensão, né? Sem dúvida nenhuma. Foi o que eu falei, o número de óbitos que a gente via pelas redes sociais aumentando, e tudo isso remetia a um medo muito grande, uma sobrecarga muito grande, psíquica mesmo, para esse profissional. Não só eu, por exemplo, não perdi membros da equipe direto, mas também tive mãe de amigas, né, de trabalho que morreram, né? E aí eu acho que isso impacta também muito, porque, tipo, será que eu contaminei a minha mãe e minha mãe morreu? Entendeu? Então, acho que, nossa, isso trouxe uma carga de culpa, uma carga de peso muito grande. Será que se eu não tivesse ido trabalhar ou não tivesse ido visitar minha mãe, que eu estava sem ver, por exemplo, há 5 meses, né? O questionamento, não ter visto minha mãe ou visto meu filho, enfim, será que eles estariam doentes agora? Então, eu acho que isso mexeu muito, né, com o profissional. Um sofrimento maior, né? Um sofrimento maior, uma sobrecarga, uma cobrança, né? Uma cobrança muito grande de si, né, como profissional.
Diante de tudo que vocês relataram, né? Assim, mudanças constantes de protocolos de trabalho, aumento de tensão na relação com a equipe, aumento de empatia também, uma série de ambiguidades, né? Ao mesmo tempo que vocês foram colocados como heróis na mídia, vocês também foram hostilizados, né? A gente via cenas, né, de serem hostilizados, isolados. Então, essa geralmente as situações de ambiguidade, de contradição ampliam muito o sofrimento psíquico, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, e aí, aproveitando as perguntas de professora Adriana, de Amanda, como é que vocês, como é que ficou a questão da saúde mental e do cuidado à saúde mental na instituição e nos profissionais? Essa busca de ajuda psicológica, como é que vocês descrevem isso entre vocês, né, entre os profissionais? Inicialmente, Elisa, isso não era muito conversado entre a equipe. No início da pandemia, as pessoas não falavam de ajuda profissional do psicólogo, não existia isso. Isso não era algo falado, isso não era algo nem cogitado. Com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo a necessidade. E aí, a própria instituição também foi percebendo a necessidade. Então, hoje, a gente já tem alguns canais na instituição e também pelo conselho de classe que trazem essa busca, essa ajuda. E aí foram surgindo também outras instituições, igual o Apoiar, que está oferecendo essa ajuda aos profissionais da saúde. E eu já percebo uma maior adesão da equipe. Por quê? Acho que o primeiro passo é eles conseguirem falar que está precisando de ajuda. E hoje as pessoas já conseguem falar isso. Então, já deixou de ser um tabu onde não se fala necessidade de ajuda e já começaram a externar essa necessidade de ajuda. E já estão começando a buscar. Eu conheço profissionais que já foram atendidos pelo Apoiar Saúde, conheço profissionais que já foram encaminhados para a psicologia da instituição, foram encaminhados tanto pelo desejo de serem encaminhados, pela procura ativa do psicólogo da instituição, como também pela visão da gestão da necessidade, e outros profissionais que já fizeram a busca por meios particulares, por terem observado essa necessidade de atendimento. Uhum. Agora, eu acho que o momento é desde quando o profissional pisa numa instituição de saúde, porque só quem trabalha numa instituição de saúde sabe o quanto é importante ele ter um acompanhamento psicológico, porque nós lidamos com os extremos, né? Nós lidamos com o extremo do nascer e o extremo do morrer. Então, nós vamos nos dois extremos da vida. Lidar com os dois extremos é muito difícil e requer um equilíbrio muito grande. Eu acho que no começo... Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Sim. Eu acho que no começo as pessoas ficaram muito preocupadas mais com a pandemia. Vamos apagar o incêndio, né? E eu acho que depois, sim, nesse primeiro momento eu não via essa necessidade, né? Essa busca pela ajuda. Eu acho que com o passar do tempo, a sobrecarga, né, psíquica desse profissional, é que você via nitidamente a necessidade desse apoio. Mas ainda tinha a resistência, o tabu, que foi o que eu falei lá no começo. Tem muita gente que não vai ceder ajuda, não acha que precisa de ajuda, que acha que pode se resolver, que acha que vai com outros métodos, né, enfim, indo para casa, vendo um filme, vai estar resolvido, entendeu? Ou que acha que aquilo dali não precisa ser compartilhado, não precisa ser... que não vai se sentir à vontade em estar se abrindo. Então, assim, ainda tem um tabu muito grande. Mas hoje eu já vejo mais profissionais, devido à grande demanda psíquica, né, de esforço, de tudo que passou, de pessoas que perdeu, de familiares que adoeceram, de tudo isso, já precisando de ajuda. Só que nem sempre, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem esse apoio. O Apoiar Saúde é excelente, sabe? É excelente. Só que, às vezes, eu acho que a gente tinha que ter uma divulgação maior entre a gente mesmo, profissional da área de saúde, em estar podendo ver um outro colega de trabalho
poxa, que não está legal, que está se sentindo sobrecarregado, que não está bem, e falar, olha, tem esse projeto aqui, ele tem esse atendimento para os profissionais de saúde, vamos lá, tenta, entendeu? Quebra essa barreira, vamos lá, vamos tentar isso. Porque eu acho de extrema importância. Para mim não é dificuldade. Eu fiz né, terapia durante muito tempo, sinto falta hoje agora de estar retomando isso, porque foi muito importante na minha vida. E eu acho que todo profissional de saúde devia ter, não só profissional de saúde, eu acho que todo mundo precisava de um pouco de terapia sempre para a vida, porque eu acho que é uma forma de você externar isso, é uma forma de você ouvir uma segunda vertente, de você olhar de repente para alguma coisa, alguém despertar em você alguma coisa que você não estava vendo. Então, eu acho que a terapia ajuda muito isso, ajuda muito nisso, em você estar abrindo novos caminhos, vendo outras alternativas de estar lidando com aquela situação, ou com situações internas suas. Então, eu acho que a terapia, a ajuda psicológica é de fundamental importância. Só que, assim, eu acho que falta também um pouco da gente estar compartilhando isso mais, incentivando mais o colega a estar buscando essa ajuda, porque acaba que o dia a dia, a corrida do dia a dia, às vezes, muitas vezes, duplo vínculo, você trabalha em um lugar, trabalha em outro, ou você tem toda uma demanda de casa, de filho, de família, de uma série de coisas, você fala, não, eu não tenho tempo para isso. Não, você tem que arranjar um tempo para isso. É um tempo para você se cuidar, né? E eu acho que ainda falta muita gente perceber isso, perceber que eu preciso ter um tempo para mim, porque senão quem vai adoecer sou eu, né? E eu acho que isso precisa ser mais trabalhado dentro da gente, entre equipe e até mesmo com uma pessoa que não acha que isso é vantagem. Não, é vantagem sim, é importante sim, tenta pelo menos. Eu acho que esses tabus e esse incentivo precisa ser trabalhado. Que exemplos de sinais vocês poderiam dar que vocês observam em colegas que vocês acham que é indicativo de necessidade de acompanhamento? Eu acho até muito importante a gente ficar, né, Alessandra, principalmente o gestor, né, cada vez mais de olhos abertos nesses sinais, para ele ser um veículo de encaminhamento. Bom, eu observo, às vezes, um choro fácil, um profissional mais calado, um profissional que está mais arredio. Muitas vezes o choro não é presente, mas a agressividade ela se torna mais presente. O profissional ele se torna mais agressivo, mais ímpeto, mais arredio à acolhida do colega. Observo também a conversa, os tons das conversas, das reclamações, pessoas que muitas vezes sempre traziam coisas positivas, começam a trazer frases de desânimo. Então, isso são manifestações que a gente vem observando também. Eu acho que gira muito em torno disso. Palavras de medo, conversas de corredor mais debilitadas. O que eu observei também que pode ser muito essa questão do medo, é a compulsão na hora de se alimentar, né? É querer comer muito, e isso já foi manifestado por alguns colegas, eles falam assim, eu tenho comido mais porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva para comer. Eu estou comendo mais sim, eu vou comer essa pizza. Vou comer porque se amanhã eu morrer, Renata, de Covid, eu vou ter comido. Se amanhã eu morrer, eu vou ter comido esse bolo. Então, assim, as pessoas estão começando até a fazer mais as coisas por medo de se adoecerem. Eu vejo, assim, a mesma coisa que a Renata falou. Eu vejo alguns muito emotivos que choram conversando com você no café da manhã, de repente, que hoje é mais espaçado, né? Porque por uma coisa simples, um choro fácil. Ou até mesmo, eu acho que essa questão da gente não poder se abraçar, não poder fazer uma confraternização, as pessoas estão sentindo muito isso, a falta de um abraço, a falta de uma acolhida, né? É nítido quando você vê esse profissional mais arredio, mais revoltado, né? No sentido de fala, mais na ofensiva, né? Mais na defensiva, querendo se defender e mais impetuoso, né? Eu acho que isso também é uma demonstração de que as coisas não estão legais. Quando ele está querendo se ausentar, ele não fala mais com ninguém, ele está isolado, ele não quer ir trabalhar,
assim, ele está bem de saúde, ele não está com Covid, ele não está com outro problema de saúde, mas ele não está bem psicologicamente, ele não quer ir trabalhar. Então, você vê muito nítido isso na equipe. Você vê uma equipe cansada, você vê um que para ali para descansar e daqui a pouco está batendo cabeça, né? Então, assim, é o cansaço também físico, né? O cansaço, a paciência, eu acho que às vezes diminui um pouco. A paciência, às vezes, a resposta que você não daria para o colega, você acaba dando. Então, acho que nessas coisas a gente consegue perceber, nesses pequenos detalhes a gente consegue perceber que ali talvez uma ajuda ia ser de fundamental importância, sabe? Ou às vezes até, desculpa. Não, pode falar. Ou às vezes até mesmo quando o profissional ele já está num nível tão grande que ele grita aquela necessidade, ele vai e fala assim, eu não vou mais usar capote, máscara, eu não quero mais usar. Se for para mim morrer, eu vou morrer. Então, esse profissional, ele já está num nível, que nem o Fernando perguntou, né, de alguma Do dificuldade. Esse arredio, profissional, quando ele apresenta dificuldade em usar o EPI, ele já está externando uma ansiedade e um desespero, um grito de ajuda muito grande. Eu não vou mais usar. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Isso, às vezes, são falas que vão surgindo da equipe. Na nossa área, tem uns estudos bem interessantes falando sobre o uso de equipamentos em indústria e segurança, né? E dizendo o quanto que usar o equipamento coloca você num estado de consciência alto em relação ao risco e como isso faz com que as pessoas não queiram usar, né? Porque quando você está usando, você está todo paramentado, com face shield, com macacão. Então, aquilo é uma representação concreta do tamanho do risco que você está, né, passando. Eu queria fazer um comentário. A gente tem avançado sobre essa questão, né, de evitar buscar ajuda, sobre essa questão. No Brasil, a gente está passando, pelo menos nessa geração, né, por essa situação de pandemia e a gente está aprendendo a lidar com ela também em termos de prevenção em saúde mental. A gente tem avançado muito nos estudos em relação a emergências e catástrofes. E nesse contexto da saúde, né, a gente está passando por isso, não tem tanta experiência assim em relação a isso, mas em outros países a gente tem estudos dizendo, né, que quanto mais cedo a intervenção na crise, né, nos sintomas, menor a chance de desenvolver doenças mentais crônicas. E mais efetivo, né, o tratamento, tanto para quem já tinha um quadro de saúde, um quadro de sintomático relacionado a questões psíquicas, como quem está desenvolvendo agora por conta da pandemia. Então, o projeto foi muito nesse sentido, de prover um atendimento nesse momento, né, mas a gente percebe que, assim, a gente ainda tem vagas, a gente ainda tem... o que a gente vê nos estudos é que o profissional de saúde ele sofre depois de estresse pós-traumático, assim, depois que passa a situação, depois que a pandemia, depois que se estabilizar, aí é que ele vai passar a entrar em contato maior com sintomas que possam levá-lo a um atendimento, né? Eu queria fazer um comentário, assim, para os profissionais de saúde que estão assistindo, né? O nosso projeto, ele é um projeto, ele atende gratuitamente profissionais que estão essenciais, que estão na linha de frente, não só profissionais diretamente ligados à saúde, mas o profissional de limpeza, o nutricionista, né? Assim, porque a gente pensa logo no enfermeiro, no técnico de enfermagem, no médico, mas assim, qualquer profissional do contexto de trabalho de vocês, né, que esteja lidando com isso diretamente, ele é público-alvo do projeto e tem direito aos atendimentos. São 4 atendimentos gratuitos, entre 4 e 5 atendimentos, e daí a gente, identificando a necessidade de um acompanhamento mais longo, a gente encaminha para a rede de referência. Então, eu quero convidar, né, vocês também. Renata e Alessandra já estão apoiando bastante, mas todo mundo que está assistindo, divulgar o projeto, informar para as pessoas que existe esse canal, né, que eles podem acessar o site e agendar pelo site. E aí eu queria perguntar se vocês gostariam de trazer mais alguma coisa, e perguntar como é que vocês avaliam o projeto. A Alessandra já começou a comentar, né, que acha que é uma iniciativa interessante, mas assim, sugestões sobre o projeto, o que vocês acham que a gente pode
além do atendimento, né, eu penso assim, essa conversa que a gente teve, né, eu também acho que é uma ação coletiva nossa de suporte, porque a gente está abrindo esse cenário, né, descortinando essas informações e promovendo o debate. Então, sugestões que vocês tenham, que vocês acham que a gente pode, que podem ser ações de mais apoio, né, a vocês. Eu acho. Pode falar, Lê. Pode falar, Rê. Eu acho que o projeto já vem sendo muito bem desenvolvido, eu queria parabenizar, eu acompanho ele desde quando ele era uma sementinha, e as ações do Instagram estão vindo muito bem, os posts rápidos. Uma questão que eu comentava muito com a Silvia é que o profissional da saúde, muitas vezes, ele não dispõe de muito tempo para fazer uma leitura aprofundada. Então, assim, a sensibilização dele vem do pontinho mesmo. Às vezes faz um pontinho diário, uma mensagem de como dormir melhor, que né, alguma das últimas postagens que eu vi. Então, essa forma que está sendo conduzida, eu não tenho mesmo realmente, no momento, nada a acrescentar para falar uma outra coisa. Eu acho que esse momento é muito importante, porque eu acho importante tanto a divulgação do projeto para os profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde assistindo a live, eles vão ver que outros profissionais também passam por isso, né? E essa ampla conversa, essa ampla divulgação é muito importante para quem vai se sentir mais tranquilo em fazer o atendimento, mas também para outros profissionais que vão fazer o atendimento, que vão prestar o atendimento, para eles terem uma visão ampla de como pode ser, de como aquele profissional da saúde como ele se comporta. E é isso mesmo, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é ímpar. Eu conheço profissionais que já foram ajudados e foi diferencial mesmo na vida deles. Eu fico muito feliz por ter alguém olhando, alguém apoiando. Isso é muito importante para a gente, vocês não fazem ideia, porque nós passamos por momentos muito, muito, muito difíceis, muitas noites, né, Ale, sem dormir, muitos quilos perdidos, muitos quilos ganhos, porque tudo na nossa vida se faz a partir de quilos, né, Ale? Os quilos movimentam. E eu acho que, sim, é um ganho ímpar, né? Isso é empatia, isso é olhar pelo outro, e eu acho que nós precisamos muito disso, porque nós estamos olhando pelo outro, mas quem segura a mão, né, no leito da morte ou no leito da vida, aquele que segura a mão durante o atendimento, que são os profissionais da saúde, eles também precisam de alguém para segurar a sua mão, porque eles só vão conseguir caminhar de mãos dadas. E isso é muito importante, eles terem alguém atrás para segurar as mãos, porque talvez a família dele não consegue compreender a profundidade que aquilo tem de significado na vida dele. E só um profissional capacitado consegue compreender, o profissional psicólogo, né, consegue compreender qual que é a importância daquele segurar as mãos tem para o profissional da saúde. Então, é isso, eu acho que vocês estão caminhando muito bem. Obrigada. Em nome dos profissionais da saúde. E aí, o segurar a mão, né, que a Renata falou, não é o segurar a mão fisicamente, é o segurar como vocês acolhem a gente, a forma de segurar a mão. Então, assim, eu acho que o projeto é incrível, eu acho que vocês acolhem muito bem, isso é fundamental. Eu acho só que falta isso, entre a gente mesmo, quebrar tabu, né, e vou lá, eu vou tentar, eu vou experimentar, porque é muito vantajoso, é muito acolhedor isso. É acolhedor você poder compartilhar, né, dessas informações, você está, né, expondo isso, exteriorizando isso. Eu acho que é realmente ímpar. E com relação à página, eu me perdi ontem. Eu entrei e eu me perdi nas mensagens, nas dicas. Eu falei, gente, como assim? Eu não sabia, eu não conhecia, porque eu não conheço desde sementinha, eu conheço há pouco tempo. Então, assim, eu quero até agradecer, sabe, a oportunidade de estar participando, de ter conhecido vocês, ao Douglas, né, que foi a pessoa que me indicou. Eu quero agradecer muito, porque, assim, conhecer, né, o projeto, conhecer e conversar com vocês e compartilhar isso foi, assim, de extrema importância, foi muito bom saber que não era só eu que estava enfrentando tudo isso sozinha, que a Renata estava ali também na linha de frente e passando por dificuldades iguais e até trazendo outras experiências, né? E isso é muito bom. Coisas como a gente fez hoje, essa live, essa discussão, faz com que profissionais se reconheçam na gente também, né?
caramba, eu passei por isso também, caramba, eu sinto isso também, caramba, eu tive esse medo também. E quebre um pouco desse tabu, né? E fale, não, eu acho que a gente pode estar, sim, procurando ajuda, a gente pode estar compartilhando isso mesmo, a gente pode estar ajudando, sim. E foi o que ela falou, as mensagens pequenas, as mensagens rápidas. Eu me perdi ontem lendo as dicas, a pessoa que não dorme, aqui também falando, nossa, dicas para dormir. Falei, gente, que espetáculo. Então, assim, eu acho que realmente falta só um pouco da gente estar criando esses hábitos bons, hábitos da gente olhar para a gente, né? Da gente se cuidar, da gente segurar, ter alguém para segurar a nossa mão e a gente aceitar que essa pessoa segure a nossa mão. Eu acho que é isso. Eu tenho que agradecer muito em nome de todos os profissionais, como a Rê falou, agradecer o trabalho de vocês, parabenizar vocês demais e agradecer muito a oportunidade. Renata, quer comentar mais alguma coisa? Não, tudo certo. Bom, eu venho falando desde a semana passada, né? Semana passada a gente pôde ter uma conversa, a gente pôde se conhecer melhor, ter uma conversa, e assim, a gente admira muito o trabalho de vocês, a gente agradece muito a disponibilidade de ter vindo aqui e abrir, né, com tanta riqueza de detalhes e com uma análise tão bem feita de contexto, de questões de relacionamento da equipe. E assim, no início do projeto, a gente pensou logo no atendimento, do atendimento em crise, né? E aí a equipe foi aumentando e Silvia entrou, e professor Leonardo, e professora Adriana, professora Poliana, e assim, a equipe foi aumentando de várias áreas, da área de comunicação, e a gente começou a ver que o apoiar a saúde é muito mais do que chegar no atendimento em crise, né? Então, esse relato de vocês sobre o relacionamento da equipe, essa análise que vocês fazem das questões institucionais, de infraestrutura, o quanto que tudo isso conta para realmente tornar esse trabalho, que já é difícil, num trabalho mais viável, num trabalho mais acolhedor emocionalmente falando, né? Então, a gente quer agradecer muito, Renata e Alessandra, agradecer muito essa participação de vocês, convidar as pessoas que quiserem, né, fazer parte da equipe do Apoiar. Para mim, vocês já são da equipe do Apoiar. A gente já teve várias ideias, né, de estudos, de aprofundar essa discussão tão rica, né, e, enfim, muito obrigada. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo também para conhecer a programação do Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho. O congresso vai acontecer de 4 a 11 de novembro e nós vamos ter várias atividades também falando sobre a questão da saúde do profissional e do bem-estar do profissional, também no contexto da saúde. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez aos voluntários do projeto. Esse projeto só existe porque existe uma equipe grande no atendimento, na divulgação, fazendo funcionar o site. Então, a gente existe porque existem pessoas que querem prestar esse serviço, né? Então, a gente encerra aqui, quer convidar vocês para compartilharem, né? Vai ficar gravada essa live, né? Que outras pessoas que não puderam estar aqui para assistir possam assistir também. Então, abraços a todos e todas, e a gente continua aí nessa jornada pelo apoio, né, aos profissionais da linha de frente da saúde. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, obrigada também. Tudo de bom. Bom, acho que